sobre as tradições religiosas, né? A raiz religiosa do brasileiro. Como observamos, a leitura aqui da apostila, tá? Como observamos na aula 4, o sistema e tradições religiosas brasileiras sofreram diferentes influências e, a partir disso, o que prevaleceu foram o espiritismo e o catolicismo. Então, daquele caldeirão de ideologias religiosas, né? O que acabou prevalecendo, o caldeirão foi mexido, sacudido e aí, pum, né? O que resultou disso? Foi o espiritismo e o catolicismo. Assim, toda a família brasileira era assumidamente católica, praticante ou pontual. O que é pontual? Aquela que, eu não vou na missa não, mas eu sou de lá. Sou católico, mas eu não vou todo domingo à missa. Ou assumidamente espírita, mas que não negava o catolicismo como sua base religiosa. Fazendo assim do catolicismo a religião oficial do país. A religião, por ser parte cultural de um povo, influencia e rege a vida social e familiar em todas as esferas. Suas crenças determinam suas ideologias, comportamentos e definem o estilo de vida familiar e coletivo. Entendemos que o sincretismo religioso ao qual nosso país foi submetido deu permissão e legalidade para a entrada, permanência e a atuação de espíritos malignos, tornando inevitáveis os problemas e maldições que assolaram no passado e ainda assolam tantas famílias na nossa nação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ao mesmo tempo em que são o principal canal pelo qual recebemos a bênção de Deus, nossos pais também podem nos deixar um legado fútil, imputado por tradições e costumes que engessam e comprometem o comportamento e desenvolvimento pessoal. Então, aqui a gente já percebe, né? O tema da nossa aula de hoje, a aula 5, ela vai falar a respeito do legado dos nossos pais. Aquilo que nós herdamos dos nossos pais, aquilo que os nossos pais deixam para nós. E essa é a parte 1, porque esse estudo ele é tão complexo, ele tem alguns temas tão complexos dentro desse assunto, que a gente dividiu em 2 aulas. Então, a gente não vai entender esse conteúdo todo hoje, tá? Daqui a semana que vem é Santa Ceia, então na outra semana a gente volta com a parte 2 dessa aula, tá bom? Vamos seguir aqui. A capacidade que o ser humano tem de manter e reproduzir tradições é sagazmente explorada por Satanás, pois é nesse campo que ele estabelece e perpetua seus planos para a humanidade. É a pedagogia do lar, né? É a pedagogia do lar. Tudo aquilo que o que você fala, não é o que o seu filho vai reproduzir, mas o que você faz. Todas as suas atitudes, todo o seu comportamento, ele vai definir qual é o seu legado. O que você está deixando para os seus filhos. E acredite, você está deixando. Intencionalmente ou não. Você está deixando um legado. E o que vai, né? O que é esse legado? É a sua atitude, é o seu comportamento, são as suas ideologias, é aquilo que você pensa, é como você age, é como você reage. Isso tudo os seus filhos estão observando. Isso tudo os seus filhos estão vendo. Isso tudo já está sendo incutido na mente dos seus filhos. A sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Você quer ver um exemplo? Quando existe um casamento, né? 2 jovens se casam. E aí os primeiros meses eles já começam a entrar em conflito, porque minha mãe não fazia comida assim não. Mas lá em casa não era assim não. Tá vendo como influencia tudo que você faz dentro da sua casa? Porque o seu filho, a sua filha já se casou, já foi formar a família dele, mas ele está levando, ele e ela estão levando o que eles aprenderam em casa. Quem nunca ouviu algo parecido, uma conversa dessa? Quem nunca falou? Mas a minha mãe não fazia o feijão assim não.
Ah, não, mas o meu pai não agia assim comigo, não. Mas na casa do meu pai eu tinha ido, né? Então, nós levamos, nós reproduzimos, de certa forma, tudo aquilo que a gente aprende. É um legado. O inimigo, assim como Deus, está interessado não apenas em uma geração, mas em toda uma linhagem familiar. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás, assim como Deus, ele não quer arrasar só com a tua geração. Ele não quer arrasar só ali com a sua vida, com seu filho, não. Ele quer perpetuar o que ele fizer na sua vida. Assim como Deus. O que Deus fizer na sua vida, Ele quer que se perpetue. Amém? Isaías 58, verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Muitos caminhos ou veredas precisam ser restaurados. Muitos não só perderam a chave de casa, como também o rumo de casa. Estão afastados e perdidos em relação à vida. A família tem sido arruinada e seus fundamentos destruídos. Esse vem sendo um quadro crônico que tem subjugado geração após geração. Deus procura um intercessor em cada família. Deus quer achar você, diga glória a Deus. Fala, eis-me aqui, Senhor. Alguém que tenha entendimento de tapar a brecha, mapear a raiz do problema, resgatando a família de todo o direito de argumentação demoníaca pela qual vem sendo devastada. Mas o que representa a vã maneira de viver que por tradição herdamos de nossos pais? Para obter resposta, precisamos antes entender o princípio espiritual contido em Gálatas 6:7. Alguém sabe o que diz Gálatas 6:7? Se alguém quiser abrir para ler. Gálatas 6, verso 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Existe alguma possibilidade de eu lançar na terra uma semente de, uma semente de abacate e colher morango? Não. Porque a semente, ela vai frutificar de acordo com o seu gênero. O que ela é? Ela é uma semente de abacate, ela não pode dar morango. Não pode produzir morango. Então, assim, a gente precisa entender que se eu estou plantando uma vida na carne, eu vou colher para mim e para minha família, para os meus filhos, uma vida na carne. Se eu não me atentar dentro da minha casa aos princípios espirituais, aos princípios morais contidos na palavra de Deus, o que vai acontecer? Aí eu estou na igreja, eu sirvo a Deus. E hoje eu tenho um filho. Então se tem alguém que tem que tomar muito cuidado, somos nós. Amém, queridos? Precisa haver essa preocupação. Se você plantar tomate, você não vai colher banana. Isso é um princípio espiritual. Não tem como ser diferente disso. Não tem como ser diferente disso. Quando Adão optou pela desobediência, ou seja, o pecado, a morte afetou a ele mesmo e toda a sua descendência. A morte carnal e espiritual foi a consequência do seu pecado. Assim, toda a humanidade herdou, não o seu pecado, mas a consequência dele. Assim são as brechas espirituais deixadas pelos nossos pais.
elas geram consequências e influenciam nas gerações seguintes. Os filhos carregam as consequências, mas não a culpa. Então vamos lá. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Foi você que desobedeceu a Deus? Foi você? Pergunta pro teu irmão. Foi você? Foi você? Não. Quem foi? Quem foi? Adão e Eva. Vamos pegar eles, né? A gente chegar lá, a gente pega eles. Mas talvez se a gente estivesse no lugar deles, provavelmente a gente teria, né? Pois é, até mais rápido, é. Até mais rápido. Eles cometeram o pecado da desobediência. A partir dali, a morte entrou na raça humana. Não fui eu que desobedeci, mas eu carreguei a consequência. Uma mãe, uma mulher que tem que é soro positivo, que tem o vírus do HIV, ela engravida. Ela dá à luz uma criança. Aquela criança nasce com a mesma doença. Nasce também com o vírus. Graças a Deus, em muitos casos, acontece o contrário, né? A criança não é afetada. Mas na maioria das vezes, sim. Então, a criança nasce também aidética. Qual é a culpa que aquela criança tem? Mas ela carrega a consequência do pecado da mãe. No mundo espiritual é dessa forma. Acontece do mesmo jeito. Brechas que são abertas lá atrás, ainda que eu não cometa o mesmo pecado, ainda que eu não tenha a mesma prática, mas espiritualmente falando existe uma brecha. E essa brecha ela precisa ser revelada. Esse pecado precisa ser confessado. Mas não fui eu que pequei. Mas você tem que confessar esse pecado. Para que você não viva essa consequência. Para que você não viva a consequência que o teu pai carregou. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês, mas vou dar de novo. A minha avó abriu uma brecha. Desobedecendo, desonrando seus pais e se unindo a um homem que ela não tinha que se unir, meu avô. E aí ela se uniu com ele, não se casou. A partir dali, minha avó nunca se casou. Aí todo mundo da minha família que casou, né, que chegou a casar, todo mundo se separou. Chegou um momento da minha história familiar que eu olhei e falei, gente, só eu sou casada. E vocês pensam que mesmo servindo a Deus, mesmo fazendo a obra de Deus, eu e o pastor já fomos muito atacados no nosso casamento. Graças a Deus nunca tivemos problema de que um traiu o outro. Graças a Deus isso nunca entrou no nosso casamento. Mas um ataque que a gente via que de brigas e de discórdias e de situações que a gente falava, gente, isso não faz sentido. Não faz sentido, a gente faz a obra, a gente serve a Deus. Não faz sentido essa confusão, não faz sentido. A partir do momento que o Espírito Santo me levou, olha, você não está vendo como é que é a tua casa? Você não está vendo como é que é a tua família? Você não está vendo que tem um demônio aí? Ah, não, pastora, mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a partir do momento que você tem Jesus como seu Salvador, acabou. O passado ficou para trás. No comportamento, sim. Mas e as influências espirituais? Porque houve uma brecha. Houve uma brecha que foi aberta. E não houve arrependimento e nem confissão de pecado. Todo pecado, ele gera uma dívida espiritual. Todo pecado é uma dívida. Diga isso comigo. Todo pecado é uma dívida. E toda dívida precisa ser paga. Toda dívida precisa ser paga. Ah, não, pastora, mas todas as minhas dívidas Jesus já levou na cruz do Calvário. Ele levou. Mas elas precisam ser reveladas e reconhecidas. Por não entender isso, muitas vezes,
cristãos passam anos e anos a fio, e a gente vai ver isso aqui na apostila, nessa aula e na próxima aula. Anos e anos a fio, aprisionados, porque não entenderam isso. A partir do momento que você serve a Deus, que você passa a entregar a sua vida para Jesus, você reconhece Jesus como teu Salvador, o teu espírito está salvo. Mas e a tua alma? Não, pastora, Jesus já me salvou integralmente. Sim, Jesus já te salvou integralmente. Mas e a vida plena que Ele tem para você aqui na terra? Ou você acha que Deus queria que eu continuasse tendo um casamento turbulento? Deus queria? Ah, não, é minha cruz, eu tenho que carregar essa minha cruz. Se eu tivesse feito um casamento errado, aí sim. Mas eu não fiz um casamento errado, eu fiz um casamento na presença de Deus. E não só na presença de Deus. Eu fiz tanto teste, tanta prova com Deus, que eu só faltei consultar o Urim e Tumim. Para ter certeza que era Ele. Então foi tão... Deus moveu de uma forma tão... né? Porque a gente vê muitos casamentos dentro da igreja que foram feitos de maneira errada. Então não é porque você... Entenda isso. Entenda isso. Não é porque você se casou na igreja, não é porque você está na igreja, que está tudo ok. Que você está habilitado a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem planos com você, você concorda? Deus tem propósito. E para cumprir o propósito dele, o que ele precisa? Que você esteja preparado. Ou que você minimamente esteja se preparando. Esteja preparando o ambiente da sua vida. Esteja preparando o ambiente do seu coração. Minimamente isso. Para que Ele venha e faça a obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Vamos continuar aqui na apostila. Os filhos então carregam a consequência, mas não a culpa. Lamentações 5:7. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. O pecado abre uma brecha no mundo espiritual e impõe um legado sobre as famílias. É aquilo que eu falei para vocês a respeito da minha família. Aí você pensa aí na sua. Pensa aí na sua. O que se perpetua na sua história familiar? O que há anos e anos tem se perpetuado na sua história familiar? Né? Na minha família foi isso. E mais alguns outros demônios ali soltos ainda que vai lá e pega um desavisado. Acontece. O resultado natural e visível desse legado são doenças físicas, emocionais, cativeiros, infortúnios, influências espirituais e muitos problemas que dificultam a vida, provocando o mesmo comportamento que sustenta, presta atenção, provocando, ou seja, reproduzindo, o mesmo comportamento que sustenta a brecha espiritual que já havia sido aberta. Sustenta. O que sustenta a brecha espiritual aberta lá atrás é o comportamento. O legado fútil que por tradição carregamos de nossos pais. O legado fútil que por costume nós continuamos reproduzindo, porque nós aprendemos isso, então a gente não sabe agir diferente. Por muitas vezes eu vi isso dentro do meu casamento. Eu, lavada e remida no sangue do Cordeiro, com meu espírito salvo, subindo no altar e ministrando louvor, pregando a palavra. Por muitas vezes eu vi isso acontecer no meu casamento. Porque depois, parando para analisar, meu Deus, eu agi, então era assim por causa disso. Por conta de um comportamento que eu aprendi na minha estrutura familiar e que eu fui para o meu casamento e reproduzi.
Vocês entendem? Como é sério? E a nossa carne, ela grita tanto, que quando a gente se converte acaba sendo pior do que para o não crente. Porque quando a gente se converte, a gente tem, não, Jesus já levou toda a maldição, não tem maldição no meu casamento, não. Isso daí é porque ele não sei o que, isso aí é porque não está, tá entendendo? Você acaba desconsiderando. Quando você conhece a palavra, você prega a palavra, e você faz a obra, e você já tem um certo, você acaba achando que aquilo não. E aí qual era o pensamento da minha família? Que eu carregava comigo. O pensamento era, se não der certo, a gente se separa, cada um pro seu caminho, que não pode é ficar se batendo. O que não pode é ficar nessa confusão o tempo todo. Do mesmo jeito que eu vim aqui, ó, eu faço minhas malinhas e volto. Porque eu cresci ouvindo minha avó falando isso. Eu cresci ouvindo minha mãe falando isso. Eu cresci ouvindo meu tio, todo mundo falando isso. Não, largar Jesus eu nunca largo, não. Largar Jesus eu nunca largo. Mas, e o que Deus queria fazer? E a transformação, e não só o que Deus queria fazer como igreja. Porque se tivéssemos nos separado há 15, 10 anos, né? Tanto tempo atrás, hoje nós não estaríamos aqui. O MAP talvez nem existisse. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando para a nossa própria salvação, para a nossa própria vida. O quanto o Senhor não vai nos aperfeiçoando. O pastor pregou sobre isso aqui. Como que se afia o ferro? Com ferro. Assim o irmão afia o outro irmão. Isso é dentro do teu casamento. Isso é na tua vida familiar. E quando você conhece a palavra de Deus, e quando você tem o entendimento do Espírito Santo, é maravilhoso, porque você começa a fazer a coisa do jeito certo. Que você começa a fazer as coisas como elas devem realmente ser feitas. Vamos só ler mais uma vez esse último trecho. O resultado natural e visível desse legado são doenças físicas, emocionais, cativeiros, infortúnios, influências espirituais e muitos problemas que dificultam a vida. Quantos de vocês não conhecem crente com a vida difícil? Você conhece algum crente com a vida difícil aí? Não, gente, mas eu digo mais difícil do que o comum. Porque a vida não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. Mas eu estou falando daquela dificuldade que, sabe, é que nem a gente fala, né, entre os pastores. Poxa, todo domingo vinha aquela irmã e todo domingo orava pelo mesmo problema da irmã. Eu e o pastor já tivemos essa coisa de passar 2 vezes pela mesma igreja num período longo, né? Passou, estivemos ali um tempo, aí passou 10 anos, a gente voltou para aquela igreja. O tempo que ficamos naquela igreja da primeira vez, a pessoa vinha lá, pastor, ora aqui, não sei o que, a gente orava. Toda semana era orando por aquele problema. Aí nós saímos, vamos rodar por aí, outras igrejas. Quando a gente voltou depois de 10 anos, estava lá a irmãzinha. E o problema era o mesmo. A situação era a mesma. A situação era a mesma. É isso aqui que acontece na vida da pessoa. Ela tem Jesus, o espírito dela está salvo, mas a alma dela está doente. Mas como assim, pastora? Jesus não salva o espírito e já não salva a alma também? A alma vai ser salva. Vai ser salva. A pessoa vai ser salva integralmente. Mas quando a gente fala de alma, a gente fala de necessidades aqui, ó, terrenas. A gente fala de uma vida terrena. E a nossa vida terrena, para que ela seja plena em Jesus. O que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância.
para eu ter essa vida com abundância, eu preciso ter a minha alma curada e liberta. Vocês estão entendendo isso? O espírito vai ser salvo. A sua alma também. Mas e aqui? Como você vai viver? Já conhece aquele crente que arruma confusão com todo mundo? É o único crente da família. A família só não se converte por causa dele. Sabe aquela pessoa que faz um desserviço para o reino de Deus? Que ao invés de ganhar a família para Jesus, vive apontando pecado, apontando erro, apontando isso, apontando aquilo outro, e não ganha ninguém para Jesus. Acaba afastando. Quem conhece alguém assim? Sério, gente? Vai em outra. Conhece, né? Olha. É. Entendeu? Nesse caso que ele está contando, a coisa está mais aflorada ainda, porque tá na cara. Só o cego mesmo que não vê. Então, uma pessoa totalmente, né, desprovida de visão, que não consegue ver. Mas, a gente está falando aqui de coisas que, às vezes, a gente mesmo pode estar cometendo. Vocês entendem? E aí, só o Espírito Santo para revelar para vocês. Porque aqui ninguém é acusação, nada disso. Mas é expor vocês ao entendimento que talvez vocês ainda não tenham sido expostos. Amém? Então, vamos lá. Pessoas cheias de problema, cristão que é doente, é enfermo, sabe? Vive perturbado, vai para a igreja, ora, mas, sabe, parece que não... É por quê? Porque ela está provocando, ela está reproduzindo um comportamento que sustenta a brecha que foi aberta lá atrás e ela não sabe. Ela não percebeu ainda. Vamos lá para a página 2? Quando falamos de... É outra página, tá? Vocês já viraram? Ah, tá. Nem ouvi vocês virarem a página. Quando falamos de comportamentos repetidos, estamos tratando de princípios naturais, presta atenção nisso, princípios naturais que foram afetados pela brecha espiritual que foi aberta. Então, houve uma abertura no mundo espiritual. Houve uma legalidade, né? O pecado, ele gera uma dívida, ele gera uma legalidade. E aí, quem vem cobrar dívida? Quem vem cobrar dívida? Satanás. Então, uma legalidade no mundo espiritual abriu uma brecha e isso faz com que afete o comportamento. A gente está falando, quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de princípios naturais. Entende? Então, porque foi quebrado um princípio lá atrás de desobediência aos pais, de desonra aos pais. E aí entrou, olha só, por um pecado. Presta atenção. Então a minha avó desobedeceu os pais dela, desonrou os pais dela. Foi viver com outro homem. O que entrou aí? Prostituição, fornicação, adultério. Tá vendo? Como um pecado já deu brecha para vários demônios entrarem. Vocês entendem isso? E aí o comportamento foi sendo o quê? Na carne. E é tudo que Satanás precisava. Amém?
Ninguém pode livrar-se disso por si só, e ninguém, nem mesmo Adão, pôde impedir a consequência sobre seus filhos. Para bênçãos e maldições, sempre deixamos um legado. Por mais que Adão e Eva não quisessem que seus filhos morressem, eles puderam evitar isso? Não. Por mais que eu e você, por mais que a gente não queira que o pecado esteja sobre os nossos filhos, a gente pode evitar isso? Não. Quem que pode evitar? A responsabilidade é pessoal. Uma vez a minha mãe, ela crescendo nesse lar, ela já tinha se convertido. Eu também já estava na igreja. E aí ela começou a orar para que Deus preparasse um marido para mim. Eu com 17 anos, minha mãe já orando. Eu amém, vai orando aí mesmo. Aparecia cada figura. E a coisa assim, como era só eu e ela, a galera chegava nela. O pessoal chegava nela. Então era pastor, era, né? Era essas figuras assim, chegava e falava com ela. Aí eu ficava assim, eu era a última a saber. Teve uma vez que chegou para mim e falou assim para mim, olha, sua mãe permitiu, já estou orando com você, tá? Eu, pelo que a gente está orando? Aí ele, não, era um pastor, tadinho, ele era uma bênção, rapaz, mas não ia rolar. Tinha a menor condição. Aí ele, não, nós dois. Nós dois o quê? Eu não tinha entendido o conceito, né? Eu era crente nova, né? Tinha uns 5 anos que eu estava na igreja. Mas o quê? Não entendi. Não, sua mãe já liberou, a gente já pode começar a orar. Não. Aí eu fui falar com a minha mãe, era uma trollagem dela comigo. Ela falou assim, eu falei para ele que ele pode orar com você. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei assim. Então ela entrou num propósito de oração. Passada a brincadeira, ela entrou no propósito de oração mesmo. E eu estava querendo ali, curtir o resto da minha adolescência, né? Já trabalhava, já tinha minhas responsabilidades, mas eu queria era ir para culto jovem, pular, dançar, né? Fazer minhas coisas, ir para o curso, era o que eu queria. E aí, eu comecei a namorar um rapaz da igreja, pastor. Eu nem queria me envolver com o pastor, mas aí acabamos namorando. Só que a minha mãe, ela tinha pedido para o pastor orar, fazer uma oração específica por mim. Porque o Espírito Santo, de alguma forma, tocou nela para isso. Olha só, uma revelação de Deus que ela teve. A minha mãe, na adolescência dela, antes, né? Ela já me teve adolescentes, mas antes, né? Do meu pai, ela se envolveu com um rapaz e foi o amor da vida dela. No final, ela foi descobrir que o rapaz era homossexual. E aí aquilo trouxe um trauma muito grande para ela não quis se envolver com mais ninguém, enfim. Então, aquilo, o Espírito Santo, de alguma forma, trouxe aquilo na mente dela. E ela disse assim, bom, na minha família, ninguém foi feliz no casamento. Isso está quebrado na sua vida, em nome de Jesus. Minha mãe estabeleceu isso. Ela teve esse entendimento, ela teve essa clareza espiritual. Na minha vida, na minha família, ninguém foi feliz no casamento, mas isso está quebrado na sua vida. Vamos pedir o pastor orar agora. Aí fomos lá pedir o pastor orar. Não, mãe, para com isso. Jesus já quebrou a maldição. Já está quebrado, tá? Não sei o que. Vamos lá pedir o pastor orar agora. Eu já namorava esse rapaz, na época. E aí o pastor orou. Contra a vontade dele, porque ele também não acreditava. Que é isso, Salete? Toda maldição foi quebrada na vida da menina. Em nome de Jesus, ela já está abençoada. Não vai viver o que você viveu, não. E tal, parará. Não, pode orar, pastor, em nome de Jesus, que eu estou em jejum. Pode orar aí, repreende esse espírito aí na vida da minha filha, em nome de Jesus, ela não vai viver essa maldição na vida sentimental dela. O pastor orou, o pastor repreendeu. Se eu te disser que não deu uma semana para coisa no meu namoro ficar feia, vocês acreditam? Começou a desandar o negócio. Começou a desandar. Levou um tempo para eu me livrar desse namoro. Quando eu estava perto de me livrar, o que eu descubro? Homossexual. É brincadeira isso? Mundo espiritual, gente, é sério. Eu lavada, remida no sangue do Cordeiro, ministra de louvor. Já pregava a palavra para mulheres.
já ministrava. Dava aula em curso de teologia. Com 18 anos. Eu já estava ali fazendo a obra, eu já estava totalmente envolvida nas coisas de Deus. Mas o espírito familiar me perseguia. Vocês estão entendendo como é sério o mundo espiritual? Imagine se minha mãe não faz aquela oração. Imagine se minha mãe não vai buscar o pastor para quebrar aquela maldição. Para confessar aquele pecado e quebrar aquela maldição. Imagina se eu caso com aquele rapaz. Eu estava presa. Porque se eu descubro, eu ia matar a pessoa. Imagina a situação. Olha do que Deus me livrou. Amém, queridos? O mundo espiritual é muito sério e afeta sim a nossa realidade. Mesmo estando aos pés do Senhor. Se você não tiver entendimento, se você não tiver revelação do Espírito Santo, você vai viver aprisionado. Você não vai conseguir quebrar maldições na sua família. Porque uma brecha foi aberta. Vamos supor que você deva ao banco 100 mil reais. Vamos supor. Aí, desesperado, o indivíduo vai lá, entrega a vida para Jesus. Ouve a palavra de Deus, entrega a vida para Jesus. Começa a viver uma nova vida com Deus. Ele tinha uma dívida de 100 mil reais lá no banco. Essa dívida vai ser cancelada porque ele está salvo? Vai, gente, ou não? Não. Ah, pastora, mas você está falando de coisas terrenas. Eu estou falando de princípios espirituais. Pecado é uma dívida. Pecado é uma dívida. E espíritos familiares, eles agem através do seu comportamento. Qual é o comportamento que você tem tido? Se você tem reproduzido o mesmo comportamento que o seu pai, que a sua mãe, que a sua avó, que a sua bisavó, que a sua tataravó tinha, então certamente esse espírito está ali te influenciando e você não percebeu ainda. É necessário atenção. Amém? Para bênçãos e maldições sempre deixamos um legado. No caso das maldições, em Jesus podemos alterar essa realidade e ter a história da nossa vida e de nossas famílias remidas e restauradas. Glória a Deus e aleluia por isso. João 9, 2 e 3. Quem pode ler? Amém. Então aquele homem, ele era o quê? Cego. Naquele caso ali, olha só como os discípulos já entendiam. Olha só como os discípulos já entendiam, como já era de entendimento, de conhecimento geral do povo judeu, os princípios espirituais de bênção e maldição. Olha como já era claro para eles. Eles estão ali, Jesus, quem que pecou? Por que ele carrega esse infortúnio aí na vida dele? Porque se Jesus era o Messias, Jesus sabia da história daquele homem, mesmo sem conhecer, sim ou não? E eles tinham esse entendimento. Jesus está vendo aquele homem ali pela primeira vez, mas os discípulos estão sabendo que Jesus é Deus e sabe de tudo. Então eles perguntam, Jesus, quem pecou? Ele está carregando a consequência do pecado dos pais ou ele mesmo que pecou, por isso que ele está cego? E aí Jesus diz assim, não, nem ele, não existe essa brecha aí, não foi dada na vida dele. Ele não está vivendo isso daí por conta de um pecado, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. Existem situações que você vai passar na sua vida e que você talvez esteja passando, que é para a glória de Deus. Você não pecou, não houve nenhuma brecha naquele sentido, naquela área, e é para a glória de Deus. O que Jesus fez em seguida? Curou. Sem que ele precisasse reconhecer nada. Mas na maioria das curas que Jesus opera, o que Jesus fala? Vai e não
Os teus pecados te são perdoados. Mas o que tem a ver pecado? Eu só queria ficar curada. Está entendendo? Então Jesus tem poder para perdoar pecados e tem poder para curar. E tem poder para perdoar. E tem poder para libertar também. Tudo para que se manifeste em nós a glória de Deus. Demônios, eles entram pela brecha e passam a atacar a área em que foi cometido aquele pecado. Então, o meu exemplo, vou dar o meu exemplo para vocês. No meu exemplo familiar, o demônio entrou e afetou e começou a atacar os relacionamentos da minha família. Todo o relacionamento conjugal da minha família foi afetado. Só que houve um outro tipo de pecado que também foi aberto na minha família. Vocês se lembram do tio que eu falei para vocês que foi assassinado? Ele não foi assassinado, estava ali, tomou um tiro e morreu. Não. Ele foi assassinado fugindo da penitenciária e levando o diretor dele junto. O diretor da penitenciária junto. Ele sequestrou e levou. Foi uma perseguição policial. Na hora que eles pegaram os bandidos, o que eles fizeram? Mataram. Porque você não pode entrar numa penitenciária, um bangu desse da vida aí, sequestrar o diretor e achar que você vai ficar ileso. Então foi exatamente isso que aconteceu com meu tio. Meu tio era um bandido. Infelizmente. Dizem, quem conheceu ele, eu não conheci, porque a minha mãe estava grávida quando ele faleceu, que ele era um amor de pessoa, que ele era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas ele era um bandido. Houve uma brecha. Aí a geração toda dele, meus tios, minha mãe, não foram afetados por isso, porque assim, não entraram nesse pecado, porque eles sofreram as consequências desse pecado. Então eles sempre fugiram de coisas assim. Mas na minha família tinha também, entre os meus tios, quem aprontava as deles. Então tinha estelionato, vários outros pecados que são raiz do crime, havia na minha família. E aí todos se converteram, aleluia. Para a alegria e tranquilidade do coração da minha avó. Todo mundo foi para Jesus, amém. Acabou a maldição, acabou o pecado. Só que nunca ninguém foi orar. Nunca ninguém foi confessar os pecados do meu tio. O demônio continuou rondando a minha família. O demônio continuou rondando a minha família. Hoje eu tenho um dos meus primos que está vivendo a mesma vida do meu tio. Nasceu na igreja. Mas por uma escolha pessoal, foi para as drogas. Aí uma coisa leva a outra. Ele só conseguiu ainda não ser preso. Para a glória de Deus. E agora a última notícia que eu tive é de que ele voltou para a igreja. Amém, aleluia. Mas todas as vezes a minha avó, uma vez eu falar comigo assim, eu estou triste porque o Guilherme vem conversar comigo. E ele vem perguntar a respeito do Renato. O Renato era o meu tio. E a minha avó falava pouca coisa, mas ele falava, não vó, mas me conta. E queria saber assim como se o meu tio fosse um herói da família. Uma admiração para a vida errada que meu tio teve. E a minha avó falou assim, me ajude a orar pelo Guilherme, porque o Guilherme tinha 16 anos quando isso aconteceu. Como que vocês me explicam isso? Um menino criado numa zona extremamente nobre em São Paulo. Porque onde ele mora é lugar que só gente bacana mora. É comparado aqui a Recreio dos Bandeirantes, onde eles moram. Um menino que nunca teve falta de comida, de roupa, de nada. Teve falta do pai, porque os pais se separaram. Ele nunca nem chegou a ver os pais dele junto. Que meu tio saiu de casa, ele tinha 6 meses. Então ele nunca nem chegou a ver os pais dele junto. Mas me explica vocês, como que um menino bem criado, em escola particular, a vida inteira, consegue entrar para uma vida dessa, se não for por influência demoníaca? Me explica. A gente peca por ignorância, queridos. A gente peca por ignorância. Vocês se lembram
que algumas aulas atrás, na penúltima, se não me engano, nós falamos aqui que quando a gente ergue um altar ao Senhor, Deus toma conta daquela terra e Deus vem requerer aquela terra. Vocês se lembram que nós falamos isso? O pecado é a mesma coisa. Quando a gente abre uma brecha, um demônio vem tomar conta daquilo ali. E ele vem requerer. E ele vai em ó. O que Jesus disse para Pedro? Jesus disse assim, olha, Pedro, Satanás, ele cirandou vocês. Ele cirandou vocês. Satanás, ele está ao nosso derredor. O Senhor nos protege? Sim, Ele nos protege. Mas nós não podemos desprezar a influência que Satanás ainda pode ter na nossa vida. Por desprezar, pela meninice de desprezar, a gente acaba pulando princípios na nossa vida. A gente acaba não reparando brechas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Vamos continuar aqui na apostila. Vamos falar de novo nascimento versus conversão. Para muitos, esses dois conceitos significam a mesma coisa. Para mim, nascer de novo e se converter, para mim era a mesma coisa. Quem mais aqui? Nascer de novo e se converter, mesma coisa, né? Mas esse pensamento está totalmente equivocado. O novo nascimento abrange o aspecto inicial da conversão. Ou seja, é o primeiro passo para que ela aconteça. Então, para a gente se converter... Quem é convertido aqui? Quem é convertido? A gente está se convertendo, né? Eu não sou convertida ainda não, gente. O dia que eu for, Jesus me toma. Não foi assim com Enoque? Enoque andou tanto com Deus que ele falou, não, esse aqui não dá para andar na terra não. Vou tirar ele daqui. Né? Então a gente está num processo de conversão. Ou seja, é o primeiro passo para que ela aconteça. Nascer de novo é o novo nascimento do espírito humano. Presta atenção. Nascer de novo é o novo nascimento do espírito humano. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Como consequência do pecado de Adão, todos nascemos o quê? Que coisa, não? Que contraditório, né? Todos já nascemos mortos. Porque a morte, ela é uma separação de Deus. Então, o espírito é de Deus, sim. Deus é que nos dá vida, sim. Mas nós já nascemos mortos. Sendo necessário, assim, nascer de novo. A parte de nós que nasce separada de Deus é o nosso espírito. Em Cristo, nosso espírito renasce ao recebermos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma promessa de Jesus para todos aqueles que nele creem. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, reconheceu Jesus como seu Salvador, você recebeu o Espírito Santo. Então, o seu espírito renasceu. Você nasceu de novo. Amém? É a conversa que Jesus teve lá com Nicodemos. Nicodemos, mas como é possível nascer de novo, voltar, né, para o ventre da minha mãe? É isso que você está dizendo? Que doideira é essa? Não, não. É nascer o teu espírito, você nascer de novo. Em Cristo, nosso espírito renasce ao recebermos o Espírito Santo. Isso é regeneração da vida espiritual. Entramos no caminho, ilustrado na aula 4. Então lá, na última aula, nós aprendemos sobre o caminho lá do tabernáculo. Vocês lembram, né? Traz aí na tua memória o tabernáculo. O caminho, a verdade e a vida. Nós entramos no caminho. Né? Quando o nosso espírito é regenerado, nós entramos no caminho. E quando nós entramos no caminho, o nosso espírito é regenerado, nós passamos a ter o nosso espírito pronto a aprender novos conceitos. O que é um espírito regenerado? É um espírito pronto a receber novos conceitos. Porque desde que você nasce, você está ensinando a sua família, você está sendo doutrinado de uma forma. Você está doutrinando a tua alma e o teu espírito. Certo? Desde que você nasce. O legado dos nossos pais doutrinam a nossa alma
e o nosso espírito. É o legado dos nossos pais. A partir do novo nascimento, a partir da regeneração do nosso espírito, o que que acontece? A partir da regeneração do nosso espírito, o nosso espírito passa a estar pronto a aprender novos conceitos. Os princípios da palavra de Deus. Onde eu parei? Tá. O que chamamos de salvação? É instantâneo, é automático. O que você precisa fazer? Parece até maluco isso, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Só entregar a vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Reconhece Ele como teu Salvador. Pum, tá salvo. Acabou, você tá salvo, é isso aí. Mas você tá salvo. Se você for atravessar ali a rua agora, um ônibus te atropelar, você morrer, você tá salvo. Acabou, não tem mais o que falar. Ah, mas não foi batizado, mas já entregou a vida para Jesus. Não deu tempo, só não deu tempo de se batizar, mas tá salvo. Salvação instantânea. Diga comigo, ser salvo é fácil. Já a conversão tem outro significado. Converter-se é um processo contínuo de regeneração da alma. É aí que a gente pega essa abençoada. Porque você nasce de novo no espírito, mas a tua alma também tem que ser salva, tem que se converter. A conversão é o processo de regeneração da alma. Isso leva o quê? Tempo. E tem o seu preço. É moer a azeitona. É bater a azeitona. Nascer de novo é instantâneo, enquanto a conversão é o processo perseverante de libertação e regeneração da alma. Salvação é grátis, mas ser discípulo nos custará tudo. E isso é ser discípulo. É converter a nossa alma. Converter a nossa alma. O que é a nossa alma? Ela é o centro das nossas vontades. Emoções, ideologias. É o centro das nossas vontades. E a nossa alma tem que morrer. Nossa alma tem que morrer. Jesus salva o nosso espírito num instante, mas a nossa alma exige tempo para se converter. Você pode ser salvo, mas não convertido. Por quê? Porque a conversão acontece na alma. Salvação acontece no espírito. Você pode ser salvo no espírito, mas ter uma alma não convertida, fazendo com que muitas áreas da sua vida andem fora dos propósitos e promessas divinas. Assim, você pode estar no caminho e até conhecer a verdade, mas não entrou na vida abundante que Jesus prometeu. E além de não ter entrado, impede uma pá de gente de entrar na vida, de entrar no caminho. Porque um cristão, né, uma pessoa que é salva, mas que é almática, que vive agindo ali, né, na carne, que vive agindo no braço, na força do braço, ela não vai conseguir trazer ninguém para a verdade. Apesar dela conhecer a verdade. É o exemplo dos fariseus. Eles eram salvos? Sim, eles eram. Por que eles eram salvos? Porque eles tinham uma promessa eles eram filhos de Abraão. Eles eram o povo de Deus, a salvação vinha deles. O grande problema é que eles não aceitavam que a salvação poderia atingir outras pessoas, que não fossem os gentios. O grande problema é que a religiosidade deles era tão grande que eles não conseguiram ver a salvação na frente deles. Vocês conseguem entender? Como a religiosidade muitas vezes nos aprisiona. E é um espírito difícil de quebrar.
Alguém comentou comigo que no teatro que a gente fez aqui no ano passado, o vaso da religiosidade não quebrou, né? E no vídeo onde eles pegaram a peça, também não quebra. A religiosidade é um vaso dificílimo de ser quebrado. Dificílimo. É o mesmo vaso. Vocês compraram no mesmo lugar, todos os vasos? Não tinha mistura de metal nele, não? Entende como isso é espiritual? A religiosidade nos aprisiona e a gente não consegue ver a salvação. Nada é mais perigoso que um ser humano salvo, mas não convertido. Você sabe que nasceu de novo, mas ainda pensa com a velha mente. Seus velhos hábitos ainda dominam você. Algumas atitudes ainda não mudaram. Alguns raciocínios errados ainda continuam iguais. As convicções negativas permanecem. Pensamentos malignos frequentam a sua mente. Corrupção, amargura, inveja, ódio ainda continuam com você. Você ainda luta com alguns desejos descontrolados, mas você é salvo. Não se sabe por quanto tempo o Espírito Santo vai contender com a sua carnalidade, mas até então você está salvo. Mas e no meio do caminho? Quantas pessoas você não está impedindo de serem salvas? Quantas pessoas no meio do caminho nós estamos impedindo de serem salvas por causa da nossa carnalidade? Quantas pessoas? Existem muitos crentes nessa condição, inclusive pregando para outros e liderando. Um líder, um pastor, um obreiro, um crente qualquer. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então, por conta desse princípio também, muitos pastores doentes sobem no altar e pregam sobre carne. E pregam da sua própria carnalidade. E falam a respeito daquilo que ele entende e ainda consegue colocar a palavra no meio disso. Eu já ouvi pastores falando assim, ó, eu vou te amaldiçoar. Como assim? Não, porque lá no Antigo Testamento, Deus disse, abençoarei os que te amaldiçoarem, os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então eu tenho poder para amaldiçoar e para abençoar. Fala para mim, vocês nunca viram um pastor falar isso em cima do altar? Eu tenho poder para abençoar e para amaldiçoar. Eu já vi. Algumas vezes. Eu já vi irmãzinha de coque dizendo isso. É alma ou é espírito? Me respondam. Entende? O cristão que não tem a sua alma liberta, que não tem a sua alma convertida, ele adoece outras pessoas. Eu já fui adoecida por pastores e já adoeci outras pessoas. Isso é muito perigoso. E é muito importante que você tenha entendimento disso, ó, rápido. É muito importante que você perceba isso rápido. É muito importante que você corrija isso rápido. Sim. Sim.
E aí a gente percebe também, ela está falando da Luziene, né? E aí a gente percebe também, claro, né, que a gente sente muito, né, a partida dela, mas a gente percebe nisso até um cuidado de Deus com ela, né? Então, assim, às vezes, quando Deus salva uma pessoa, né, e quando Deus quer, Deus sempre quer salvar, né? Mas quando a pessoa decide ser salva, Deus conhece a estrutura. Deus conhece o coração. Isso aconteceu com o pai da Patrícia, minha prima. Ele é tio da minha mãe. E ele sempre foi um homem muito mau, muito difícil, muito complicado de lidar com ele. Ele era bom comigo e com a minha mãe, não sei nem como. Porque Deus mesmo abençoou, mas ele era uma pessoa que ninguém queria estar perto. Tanto que hoje lá em casa a gente fala, ai que saudade da Rose, a mãe da Paty. Mas o tio a gente nem tem muita saudade dele não. Foi com Deus. Foi com Deus mesmo, né, para a glória do Senhor. Mas ele era uma pessoa muito apegada ao dinheiro, o mamão era o Deus dele. Né? E ele falava isso aqui que é meu Deus, ó. Ele botava o pagamento na mesa e falava, meu Deus está aqui, ó. Era isso que ele falava. E aí no final da vida ele se converteu, entregou a vida para Jesus, foi salvo, né? Reconheceu Jesus como seu salvador. Não deu 6 meses, o Senhor recolheu ele. E a gente falou, ai, foi a melhor coisa, porque... assim, não para a Paty, né? Foi péssimo, mas assim, para a alma dele foi a melhor coisa. Porque será que ele se manteria? Né? Será que ele se manteria firme com o Senhor? Talvez não. Ele já, um homem que dizia que Deus era o dinheiro, que o Deus dele era o dinheiro, estava indo na igreja, ofertava. Estava dando até oferta. Uma vez ele entrou com faca na igreja para matar o pastor. Porque estava convertendo a minha avó, o demônio tomou a vida dele e falou, deixa eu ir lá. Ele foi com faca. Atrás do pastor da quadrangular, coitadinho do pastor. Foi lá para matar o pastor, de repente estava indo na igreja dando oferta para o pastor. Olha só, dando oferta para o pastor, né? Você vê. Então, como Deus realmente fez a obra na vida dele. Deus faz a obra. Então, a gente entende essas coisas assim como até um cuidado de Deus, né? Com a alma da pessoa, com a vida da pessoa. 2 Coríntios 5, 15 e 17. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ainda que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A libertação da alma necessária para a conversão verdadeira não ocorre plenamente na experiência do novo nascimento. Nascer de novo não cancela automaticamente e nem nos isenta das maldições, doenças, tentações e dívidas. Precisamos ser cautelosos ao usar o texto acima para garantir a nós e aos outros que simplesmente receber Jesus como Salvador resolve tudo. O resultado dessa crença equivocada leva muitos a não se responsabilizarem por seus atos e ainda os acomoda, impedindo seu crescimento e frutificação. Então a gente precisa entender em qual contexto Paulo disse essas palavras aqui. Nosso olhar para essa nova criatura, como ele diz, deve se estabelecer sobre esse entendimento aqui. O que estava acontecendo naquele momento para que Paulo dissesse essas palavras? Então havia ali uma competição, né, entre judeus e gentios. Então quando Paulo está dizendo essa palavra aqui, o que Paulo está querendo dizer? Gente, presta atenção. Eles são nova criatura. Eles já receberam Jesus como seu Salvador. As coisas velhas, esquece o passado deles. É como se Paulo está dizendo assim, esquece o meu passado também. Porque os judeus tinham muito medo ainda de Paulo. Pensa, o que Paulo fazia, gente? Paulo matava os cristãos. Então os cristãos tinham medo de Paulo, do passado de Paulo. Então Paulo está dizendo, gente, olha só, em Cristo nós somos nova criatura. Esquece o que passou, é daqui por diante. Então esse texto, ele não pode ser utilizado para você dizer, não, em Jesus acabou toda a maldição na minha vida. Depende. Depende. Se você continua com um comportamento que sustenta essa brecha espiritual, então a maldição ainda está aí. Precisa ter o entendimento. Precisa mudar um comportamento. Precisa repreender esse demônio. Precisa confessar esse pecado. Precisa fechar essa brecha. Vamos continuar aqui na apostila. O resultado dessa crença equivocada leva muitos a não se responsabilizarem por seus atos e ainda os acomoda, impedindo seu crescimento e frutificação. Por mais que as pessoas tentem manter um ar de espiritualidade, continuam envolvidas em pecados seríssimos,
conflitos de consciência, perturbações espirituais, distúrbios emocionais e depressivos, relacionamentos em crise e tantos outros sintomas que apontam para uma influência maligna demoníaca concentrada. Olha só como isso é sério. Como foram ensinadas que com a salvação tudo já deveria ter sido resolvido, perdem a esperança e acabam espiritualmente frustrados. Porque você nasce de novo, e aí você pensa, não, com o novo nascimento está tudo certo, mas o problema continua ali. O demônio que foi aberta a brecha para ele entrar na minha família e agir na vida sentimental de todo mundo, estava ali. E eu mesmo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, estava sendo afetada por ele. E aí? Eu sofria a influência dele ainda. Vocês entendem isso? Até que eu fui lá e tampei a brecha. Até que eu mesma fui lá e confessei o pecado da minha avó. Porque o demônio, ele entra por um pecado. Quando você peca, quando nós pecamos, Satanás tem uma procuração para agir na nossa vida. Por que a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado? Porque ele vem para nos redimir. Ele vem para nos livrar. Amém? Então, se a gente coloca Jesus como nosso advogado, houve um pecado, a gente confessou, a gente se arrependeu. Peraí, mas eu só estou carregando a consequência. É, meu querido, mas e aí? Por que eu tenho que reconhecer e confessar e pedir perdão de um pecado que eu não cometi? Tantos profetas fizeram isso? Isaías, ele era um pecador? Ele era um homem de lábios impuros? Ele era um homem que vivia no pecado? Não. Mas o que ele disse? Vi Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi Deus. Estou perdido. Ele tomava para si o pecado da sua nação, porque ele estava ali. Ele não negava a influência. Ele não negava a legalidade que aquele povo dava. Ele estava no meio daquele povo. Ah, não, pastor, eu não tenho o que confessar. Eu tenho que confessar os pecados que o meu tio, que eu nem conheci, cometeu, porque ele abriu um rombo no mundo espiritual. E se eu quiser que daqui por diante parou em mim, acabou. Se eu quiser que daqui por diante isso não tenha mais poder, então eu tenho que ir lá e tenho que confessar. E tenho que fechar essa brecha no mundo espiritual. Fechei a brecha, meu tio foi perdoado? Não. Minha mãe foi perdoada, minha avó foi perdoada? Não. Mas eu repreendi, eu parei. Cada um vai colher o que plantar. Vamos continuar aqui, para a gente não... Como foram ensinadas que com a salvação tudo já deveria ter sido resolvido, perdem a esperança e acabam espiritualmente frustrados. Por isso, tantos permanecem infrutíferos e até mesmo desviados dentro da igreja. E não poucos acabam se apostatando da fé. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada benefício do sacrifício de Jesus precisa ser recebido pessoalmente, bem como correspondido especificamente através dos princípios adequados. Cada área das nossas vidas precisa da remissão do sacrifício de Jesus. E para isso, tudo precisa ser lançado na cruz. A regeneração ou conversão da alma é uma conquista diária que envolve humilhação, restituição, quebrantamento, renúncia, disciplina, revelação, discernimento, intercessão, obediência, perseverança e etc. Olha quanta coisa. E para ser salvo, do que eu preciso? Só confessar Jesus como meu Salvador. Pum, acabou. Mas olha de quantas coisas eu preciso para ter a minha alma regenerada. Isaías 58:12, como nós lemos no início, o que diz lá? Os teus filhos edificarão as ruínas, as antigas ruínas. Levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado de reparador de brechas. É com você essa palavra.
as brechas espirituais da sua família vão ser fechadas por você. Hoje eu posso te dizer isso com certeza, porque é você que está aqui tendo conhecimento dessa palavra. Deus está te revelando isso hoje. Então é para você, Léo. É você, Vilma. É você, Nandinha. É você, Paulinha. É para vocês. É para mim. Eu sou a reparadora de brechas na minha família. Repete isso. Eu sou o reparador de brechas na minha família. E você está tendo conhecimento disso hoje. Então é com você isso. É você que precisa se humilhar, restituir. Sabe o que é restituir? É remir. Houve um pecado naquela área, então você vai lá e você vai remir aquela área. Eu vou ter o casamento mais abençoado de toda a minha parentela, em nome de Jesus. Eu vou ter a vida sentimental mais bem realizada, mais bem sucedida de toda a minha parentela, em nome de Jesus. É você começar a decretar isso. E você começar a expulsar esses demônios da tua parentela também. Para que eles também sejam abençoados. Para que eles também tenham um pleno conhecimento da verdade. E que o Senhor ainda te dê sabedoria para que você possa ministrar as outras pessoas da tua casa e da tua família, que também precisam ser reparadores de brecha. Reparadores de brecha. O que um reparador de brecha faz? Se humilha, restitui, se quebranta, renuncia, disciplina, tem a revelação, tem o discernimento, intercede, obedece e persevera. E por aí adiante. Por mais que pelo nosso ego essas palavras nos soem pesadas, elas evidenciam os caminhos de Deus que nos levam às mais elevadas conquistas espirituais. Podemos associar a conquista da alma, presta atenção nessa revelação aqui. Podemos associar a conquista da alma à conquista da terra de Canaã. Canaã significa a promessa de uma vida abundante em Cristo. Então, quando o povo foi liberto lá do Egito, eles estavam livres, sim ou não? Isso representa o nascer de novo. Amém? Moisés vai lá e arranca todo mundo. Moisés é uma figura de Cristo. Então Moisés foi lá e arrancou o povo de Deus das garras de Faraó e de uma vida de escravidão. Então o povo estava no deserto e liberto. Eles estavam libertos, eles estavam livres. Mas eles precisavam conquistar uma vida digna de filho. Entenda isso aqui. Jesus, ele não quer só te salvar. Só salvar o teu espírito. Ele quer que você tenha uma vida digna de filho, de filha. Fala para o teu irmão aí, vida digna. Viver em confusão, viver em contenda. Viver todo cheio de problema, todo endividado. Cheio de doença, cheio de perturbação. Isso é vida digna para um servo de Deus? Não. Vida digna. Deus tem uma vida digna. Para isso, muitos reis e fortalezas inimigas precisavam ser vencidos e desalojados para que o povo tomasse posse. Então, Deus deu uma terra. Deus disse, ó, essa terra aí vai ser toda de vocês. Mas e aí, era só entrar e habitar? Era? O que aconteceu? Moisés teve que formar um exército. Moisés teve que pegar o povo todo que tinha sido escravo e fazer deles o quê? Soldados. Então você deixou de ser escravo de Satanás e agora você é um soldado de Cristo. Está com medo da luta? Ih, pastora, eu não gosto de me meter com esse negócio de espírito aí não. Você não gosta de se meter com essas coisas espirituais, não? Mas as coisas espirituais já influenciam a sua vida. E aí? Elas se metem com você. E aí? Vai tomar as rédeas dessa situação ou não vai? Precisa. Para isso, muitos reis e fortalezas inimigas precisavam ser vencidos e desalojados para que o povo tomasse posse. A terra precisa de libertação. Diga, minha família precisa de libertação.
Josué, uma tipologia do Espírito Santo, precisa colocar a planta dos seus pés em cada área da nossa alma. O que Deus disse para Josué? Josué 1. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu tenho te dado por herança. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, porque eu te farei herdar a terra que prometi aos seus pais. Quem faz isso hoje é o Espírito Santo. Você está deixando o Espírito Santo botar o pé dele na sua alma, no seu casamento, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua vida financeira, na sua intimidade com seu marido, com a sua esposa? Você está deixando o Espírito Santo botar o pé nessa terra? O que a gente consagra para Deus é de Deus. Agora, até o que a gente não consagrou para o diabo, se houver uma brecha, é dele. E ele vai atormentar. Costumo dizer que quando nós pecamos, vem um demônio tomar conta de você, te acompanhar. Quando a gente abre uma brecha, a gente recebe um espírito que começa a agir naquela área ali. Isso é muito sério. A terra precisa de libertação. Josué, uma tipologia do Espírito Santo, precisa colocar a planta dos seus pés em cada área da nossa alma. Tudo que submetemos ao Espírito Santo está debaixo do poder redentor de Jesus Cristo. Tudo que não submetemos continua vulnerável às influências malignas. Se você não submete o seu casamento, se você não submete a sua vida financeira, se você não submete a sua alma, os seus pensamentos e os seus sentimentos ao Espírito Santo, alguém vai tomar conta dessa região. Você nunca será uma terra inabitada. Nunca. Resumo disso daqui é espremer uvas. Espremer uvas para que você tenha o vinho novo. Espremer uvas, entrar na vida, para entrar na vida precisa morrer. Para ter vinho novo, a uva tem que ser espremida. Não tem jeito. Mapeamento hereditário. Estamos finalizando já. Porque o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, ou seja, daqueles que pecam contra mim, daqueles que abrem brechas. A partir do momento em que entramos no caminho, Deus se torna, por meio do Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade, nossa principal fonte de mapeamento espiritual. O mapeamento hereditário é a principal chave para a libertação da família e indivíduos. Quando você conhece a verdade te liberta. Então você tem a revelação. Ao nos dar informações pelas nossas intercessões, o Senhor nos mostrará também o caminho para a libertação. O caminho é Cristo. E Cristo aponta para a morte. Porque Ele morreu para nos dar salvação. Amém? Invariavelmente, o ponto inicial da libertação está no arrependimento e confissão dos pecados que abriram as brechas para as maldições. A partir daí, revelações vitais, ocultas e defendidas por demônios alojados na linhagem vêm à luz. Então, por que Satanás agiu por um bom tempo? Não sei, eu preciso sentar com a minha tia para ter atualizações do assunto, né? Mas por que Satanás entrou na vida do meu primo da mesma forma que entrou na vida do tio dele, que ele nem sonhou em conhecer? Porque havia uma brecha. Satanás tinha uma autorização no mundo espiritual. Então a brecha daquele demônio que persegue a família está aberta. E vai continuar perseguindo. A responsabilidade de cada um aceitar é pessoal.
Então, pelo fato do meu primo ter dado a brecha, o demônio entrou. E a Bíblia diz que o pecado, ele não nos tenta naquilo que nós vamos cair pela nossa própria concupiscência. É a inclinação da nossa carne. A alma do meu primo se inclinou para essa vida. Poderia ter se inclinado para outra. Mas eu tenho outros parentes que a alma se inclinou para outros tipos de pecado. Então Satanás ainda faz a festa na vida das pessoas. Por quê? Porque aquela brecha foi aberta lá atrás, a pessoa nem sabe. Ela acha que ela prostitui, ela acha que ela faz o que quer da vida porque ela quer, ela é dona da cabeça dela, ela faz o que ela quer. Mas não, houve uma brecha aberta, que não foi fechada, uma influência maligna, que coincidiu com a inclinação da carne da pessoa, ela vai lá e peca, e aquilo ela continua reproduzindo o mesmo comportamento. E aí a maldição continua imperando naquela vida. Amém? Onde eu parei? Ok. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. O que são essas riquezas encobertas? As riquezas das terras, tesouros das trevas? É justamente a procuração que Satanás tem. É aquilo que você não conhece. É aquilo que você não sabe a respeito de si mesmo. Aquilo que nós não sabemos é um tesouro nas mãos de Satanás. O que Satanás quer é que você realmente não tenha entendimento disso aqui. O que Satanás quer é que você pense que realmente, não, só aceita Jesus e está muito bom. Não precisa confessar pecado nenhum, não foi você que pecou. Para que você vai confessar que você não fez? Ai, que ridículo isso. Tem sentido isso? Satanás quer que você pense exatamente assim. Mas aí vem o Espírito Santo e te descortina essa verdade aqui. Você não pode dizer depois, eu não sabia. Eu não tinha esse entendimento. Agora você tem. Esses tesouros das trevas é a brecha aberta, é a procuração que Satanás ainda tem para agir. Contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Amém? Através da pesquisa e da revelação de Deus, as confissões intercessórias quebram maldições. Lembram do exemplo que eu dei da minha mãe lá comigo? Aquela maldição ali, ela quebrou na minha vida. Aquela maldição ali na minha vida foi quebrada. Amém? Eu não casei com a pessoa errada. Eu casei certo. Porque aquela maldição foi quebrada. Então ela fez um período de oração, ela intercedeu, ela teve a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou para ela. Ela foi, intercedeu, colocou uma autoridade espiritual, pastor, interceda, ore, quebre a maldição. Aí eu falei, mãe, como que pode? Se ele não acredita, como que ele vai orar? Não interessa, eu só preciso que ele ore porque ele é autoridade. Ele orou, repreendeu, tá bom. Com muita insistência dela, repreendeu e estava quebrado. Quebrou a maldição, é oração intercessória. Atingindo causas ignoradas por longo tempo. Quando a Bíblia fala que o pecado dos pais visitaria os filhos até a 3ª e 4ª geração, ele está traçando um limite dentro do qual um mapeamento precisa ser feito. Isso é muito prático. Se tivéssemos de mapear nossos ancestrais até Adão, estaríamos diante de uma tarefa humanamente impossível. Porém, como maldição familiar é fortemente sintomática, é aquilo que você faz porque a tua mãe fazia, teu pai fazia, o teu avô fazia, o teu bisavô fazia, todos os seus tios faziam, todo mundo fazia. Então você também faz dessa forma. Basta olhar para nossos parentes nessa esfera de 3 ou 4 gerações que certamente os sintomas de maldição estarão evidentes. Esse é um princípio fundamental de libertação que nos ajuda a identificar as iniquidades e pecados não confessados. Então, se existe algo que permanece ali, que é ali marcante na tua família, então é um pecado que não foi confessado.
Precisa ter um arrependimento, precisa ter uma denúncia, né? Precisa denunciar essa obra de Satanás aí na sua vida. A partir desse mapeamento, confissões inteligentes e uma intercessão eficaz podem transformar a situação. Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo ok? Fala, Paulinho. Por eles já serem filhos de Abraão, todo judeu, antes de Cristo, ele já é salvo. Antes de Cristo, eles já tinham uma promessa de salvação, porque a salvação vinha deles. Eles já eram povo de Deus, o povo escolhido de Deus já eram os judeus. Oi? Sim, porque eles esperavam pelo Messias. Eles estavam aguardando pelo Messias. Como que uma pessoa que nasceu antes do Messias vir e esperando o Messias pode não ser salva? Não, a partir de Cristo não. Eles tinham, antes de Cristo, eles tinham uma promessa de salvação. Aqueles ali do tempo de Cristo que viveram Cristo, não. Porque Cristo já estava ali. Ali, a partir de Cristo, acabou. A partir de Cristo precisa ter uma confissão. Fala. Um reconhecimento, né? Eles são salvos porque eles são um povo escolhido de Deus. Entendeu? Então, antes de Cristo, depois de Cristo, não. Não. Nesse período não, porque eles crucificaram. E você vê que, que coisa, não? Olha como as maldições são fortes. Porque quando eles disseram, né? Quando o povo escolheu, quando o governador coloca Cristo e coloca Barrabás, quem vocês querem que seja crucificado? Eles escolheram. Quem vocês querem que seja solto? Eles escolheram soltar quem? Barrabás. E aí muitos deles disseram assim que o sangue dele recaia sobre nós. Eles disseram com a própria boca deles que o sangue dele recaia sobre nós. E aí o que aconteceu? O que Hitler fez? Vamos falar só de Hitler, só do que a gente, né, daqui da nossa geração, vamos dizer assim, né? Mas e a perseguição toda aqui? E o que eles sofrem ainda hoje? Entende? Como uma brecha aberta no mundo espiritual, eles cometeram um crime. Né? Então, a partir do momento que eles cometeram um crime, a brecha está aberta. Por isso que eles têm tantas lutas lá até hoje. Então, só que o pessoal que está lá hoje, tem culpa? Não. Mas eles estão sofrendo o quê? A consequência. A culpa eles não têm, mas eles pagam pela consequência do pecado dos pais. Êxodo 20, verso 5, né? Que Deus abençoaria, que Deus é um Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Então isso é muito sério. Vamos continuar aqui. Espíritos familiares. São entidades demoníacas que, pela abertura de brechas, se alojam na árvore genealógica de uma família. Já viu aquela família que o pai morre, o avô morreu de fala aí, pastora. Infarto. Morreu de infarto. E morreu na idade de 60 e poucos anos. Relativamente jovem, novo, né? Não tão idoso, mas não tão idoso assim. Morreu com 60 e poucos anos. Aí o filho vai lá, também infarto. A idade perto, parecida. Aí o filho também infarto. Já ouviram isso? Quem já viu isso? Isso é um demônio que se alojou na árvore genealógica daquela família. Olha o que a Eliane está falando. Sim. Sim. A Eliane está contando aqui? Um filho dela, ele era mais velho, o seu? O primeiro filho dela foi assassinado, morreu. A família do pai, do marido, do ex-marido dela, todos os primogênitos morrem assassinados.
todos os filhos primogênitos morreram assassinados. E o filho dela foi mais um. É o mapeamento. Isso aí. Ele também morreu assassinado. Entende? Como espírito. Mas o que levou? Aí se você for ver a história, o que levou? Cada um que sofreu a consequência, o comportamento. O comportamento. O estilo de vida. Vocês entendem como isso é sério? Eles atuam de forma sutil, pela transferência de comportamento, episódios dramáticos, doenças, acidentes, etc. Para a libertação dos espíritos que causam os males, a única forma eficaz é a oração intercessória, acompanhada da confissão de pecados. Confessar as iniquidades não confessadas dos antepassados mortos ou parentes vivos. Mortos ou vivos, confessa. Quem que abriu essa brecha aí? Ah, foi o meu tio, avô, não sei o quê. Confessa e repreende isso aí. É herança espiritual. Precisa quebrar. Mas entendam que a responsabilidade é pessoal. Porque por muitos anos também, eu entrei numa crise com Deus por conta do meu tio e por conta do meu primo. Mas Senhor, até eu entender, a responsabilidade é pessoal. Cada um faz as suas escolhas. Escolhas. A gente não pode também se responsabilizar. A gente tem que cuidar da nossa vida. Sim. 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 Exatamente. Vamos lá. Por que é tão importante confessar? Primeiro, para denunciar o que Satanás quer que permaneça no oculto. Ou seja, aquilo que, não tem nada a ver não, precisa confessar pecado. Você não pecou, você está doido. Ai, que ridículo. Para que você vai confessar o que teu pai fez se você não fez? Tem cabimento isso? Não tem cabimento? Claro que tem. Porque o princípio espiritual da brecha aberta, e é isso que Satanás quer, que permaneça no oculto. Para denunciar o que Satanás quer que permaneça no oculto. Segundo, para se arrepender. Mas como que eu vou me arrepender do que eu não cometi para que você não cometa? Para que você não pense nem em chegar perto da árvore que não pode comer. Se arrepende, Senhor, me arrependo. Senhor, eu não fiz, mas eu já me arrependo. Porque a minha carne ela pode ser totalmente levada a fazer aquilo ali. E para ter conhecimento. Ao fazer isso, não quer dizer que esses antepassados ou parentes vivos estão sendo perdoados ou redimidos da culpa pessoal. Não. Os pecados que o meu tio cometeu, a consequência é ele com Deus. Os pecados que a minha avó cometeu, a consequência é ela com Deus. Mas a brecha foi fechada. E na minha família não tem legalidade. Na minha vida e na vida do meu marido, do meu filho, não tem mais legalidade. Porque eu fechei essa brecha. Eu fechei. Então, brecha fechada, o inimigo não pode mais entrar. Mas que a consequência dos seus pecados sobre a descendência está sendo expiada através de você. Todo pecado imputa uma culpa pessoal e uma consciência coletiva, uma consequência coletiva. Se eu fosse vocês, grifava essa parte aí. Todo pecado imputa uma culpa pessoal e uma consequência coletiva. A culpa é pessoal, mas a consequência é coletiva. Principalmente em relação à descendência. A intercessão ou a confissão das iniquidades não confessadas da família e da linhagem não trata com a culpa pessoal dos indivíduos envolvidos, porém trata com a consequência e influência destes pecados sobre os seus descendentes. É quando você se levanta e diz, parou aqui. Acabou. Parou aqui, não tem. A partir daqui acabou, não tem mais. Princípios fundamentais. Lei da herança e lei da responsabilidade. Vamos prestar bastante atenção nessa parte aqui, tá?
Lei da herança. Êxodo 20, verso 3 ao 5. Alguém pode ler? Aqui na minha versão, que é a linguagem de hoje, diz assim, o final, diz assim: eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Olha como é forte. Escreva aí nesse texto, do lado desse texto aí da tua Bíblia, escreve aí lei da herança. Na tua Bíblia mesmo, pode escrever que não é pecado não. Tem nada mais lindo que uma Bíblia toda riscada, toda anotada. Não, pastor André? As professoras piram numa Bíblia toda grifada, toda escrita. Lei da herança. Ezequiel 18, 20. Alguém pode ler? Ok. Isso é a lei da responsabilidade. Pastora, mas é controverso. Porque lá em Êxodo ele está dizendo que Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até os seus trinetos, neto, bisneto, trineto, tataraneto, né? Como é que é isso? E aí lá em Ezequiel diz que, né, o filho não vai levar as iniquidades do pai. Como assim? Você não leva a culpa. Amém? Você não leva a culpa. Isso já ficou claro aqui? Você não leva a culpa. Você não tem culpa. Mas a influência, você está vulnerável à influência. E aí a lei da responsabilidade, ela se baseia justamente no quê? Cada um carregará o fruto, colherá o fruto das suas ações. É o princípio de Gálatas 6:7 que nós lemos no início. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, se você plantar arrependimento e confissão de pecado, o que você vai colher? Uma vida abundante. Isso é a lei da responsabilidade. Então, nós estamos diante de duas leis. E elas não se contrapõem. Pastora, mas não, elas não se contrapõem. Elas caminham juntas. Diga comigo, elas caminham juntas. Vamos entender isso aqui na apostila. Para não cair no erro da ignorância e permanecer escravos e cativos por toda a vida, não podemos desprezar, nem mesmo considerar uma em detrimento da outra. Então, a gente não pode desprezar a lei da herança, muito menos a lei da responsabilidade. Cada uma representa princípios que estão ativos no mundo espiritual. E a aplicação de cada uma vai depender do nosso conhecimento da verdade e o nosso comportamento. Considerar apenas a lei da herança faz com que se espiritualize aquilo que é natural. Dá a demônios um crédito que eles não têm e não leva em conta o estilo de vida das pessoas. Só uma pausa aqui para eu falar algo. Existe uma pessoa na minha família, e eu estava conversando com a minha mãe esses dias, e ela disse assim, não, mas o fulano, ele é assim, porque o pai dele, assim, assado, o pai dele era endemoniado assim, assado, e coitadinho, ele acaba agindo dessa forma. Eu falei, tá certo o que você está falando. Ele aprendeu o comportamento do seu pai. Ele reproduz o quê? A vã maneira de viver do seu pai. Mas a responsabilidade é dele. Estava conversando com a pastora Noemi essa semana, fui tirar uma dúvida com ela a respeito de uma questão psicológica da aula. Da parte 2, não é essa parte aqui não, da parte 2. E aí a gente estava conversando sobre isso e ela estava falando a respeito da mãe dela. É filha única sua mãe, né? Não. Filha única, né, que você falou? Não era filha única. Quantos?
Tá. Mas ela teve uma vida totalmente fora da palavra de Deus. O inimigo entrou e fez festa na vida dela, na sua família, né? Por muitos anos. Aí ela veio para o Rio de Janeiro, né, Nô? Casou com seu pai? Casou-se. E o que ela fez? Ela reproduziu a mesma coisa? Não. Mas você percebia a influência? Ela não tinha o mesmo comportamento da sua família raiz. Mas a Noêmia, que foi criada por ela, você que é filha única, né, Nô? A Nô que é filha única. Percebeu influências. Então, a lei da herança estava ali, sim ou não? A lei da herança estava ali na vida dela. Apesar da mãe não ter o mesmo comportamento. A minha mãe também sofreu tanto na infância dela. E ela foi tão abusada psicologicamente, emocionalmente também, pelos seus pais, pelo meu avô e minha avó. E quando eu nasci, ela fez totalmente o oposto. Ela não conhecia a palavra. Mas o comportamento dela com a filhinha que ela teve foi totalmente oposto. Minha mãe era tão legal, tão legal, tão legal comigo, que ela parecia mais a minha irmã mais velha. Ela parava tudo para brincar comigo. Ela parava tudo para me dar atenção. Se ela tivesse que não limpar a casa e não fazer uma comida porque eu estava requerendo atenção, ela não fazia. Simples assim, ela me dava atenção. Então, tudo que ela teve falta, ela fez diferente. O comportamento dela foi diferente, mas a influência estava ali. Assim como eu percebi, assim como a Noêmia percebeu, a influência estava ali. Mas ela tinha a responsabilidade, mesmo não conhecendo esses princípios. Olha que coisa. Tua mãe conhecia esses princípios, Noêmia? Não. A minha mãe não conhecia esses princípios. O pastor, ele conta também que ele viu, né, durante toda a infância dele, o casamento arruinado dos seus pais. Viviam juntos, casaram direitinho, viviam juntos, tudo certo. Quando ele era adolescente, só que houve uma separação, mas depois voltaram, né? Para a glória de Deus, o Senhor restaurou. Mas durante toda a infância do pastor, ele viu o quê? Briga, contenda. Coisas erradas acontecendo, discórdia dentro da sua casa. E ele mesmo conta que de pequeno ele dizia, quando eu crescer e casar, no meu casamento não vai ser assim. Ele conhecia princípio? Não. Ele não conhecia esse princípio. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade, conhecendo o princípio ou não conhecendo o princípio. Então, quando a minha mãe falou desse meu familiar que age dessa forma, e conhece a Jesus, gente, é responsabilidade pessoal. Criatura, se você sabe que teu pai era assim, assim, assado, por que você está indo pelo mesmo caminho? Ah, não, porque é mais forte que não, é porque a tua alma não está convertida. Você não está quebrantando, você não está se humilhando. Tem a influência maligna? Claro que tem, mas a carne está gostando da situação, porque sempre vai ter alguém para ir lá e orar, sempre vai ter alguém para ir lá e segurar a onda. Vocês estão entendendo isso? Ah, meu Pai. Cada uma representa princípios que estão ativos no mundo espiritual e a aplicação de cada uma vai depender do nosso conhecimento da verdade e comportamentos. Considerar apenas a lei da herança faz com que se espiritualize o natural. Foi isso que minha mãe estava fazendo. Não, mas é o demônio que faz ele agir dessa forma. Claro que é. É verdade, ele tem uma influência maligna. Acontece que tem a vontade dele pessoal, que está dando vazão ao demônio. Tem a responsabilidade pessoal. Isso é sério. Dá a demônios um crédito que eles não têm. Às vezes a pessoa ela é carnal e está endemoniado. Não está endemoniado nada. É só a carne dele mesmo. É só ele sendo ele mesmo. E é tão assim que lá na família a gente tem até esse ditado mesmo. Nós entre os primos, a gente fala, é só o fulano sendo fulano. E viu que deu ruim lá, não sei o que. É, fulano sendo fulano. O que você esperava? Vira piada. É assim que é.
e não leva em conta o estilo de vida das pessoas. Por outro lado, considerar apenas a lei da responsabilidade leva a descreditar a influência espiritual que coloca famílias e suas gerações em cativeiros espirituais. O contrário também é prejudicial. Quando você evidencia muito a lei da herança e não dá crédito à lei da responsabilidade, é grave, mas também é grave você levar em consideração só a lei da responsabilidade e não levar em conta que há uma influência espiritual. Porque a lei da herança nos remete ao quê? À influência. Então nós já faz isso porque é safado mesmo, porque é sem vergonha mesmo. Faz isso porque gosta. Gosta de estar nessa vida. Não dá para a gente pensar dessa forma. A gente não pode desmerecer uma lei em detrimento da outra. Amém? As duas caminham juntas. Herança espiritual, por outro lado, considerar apenas a lei da responsabilidade leva a descreditar a influência espiritual que coloca famílias e suas gerações em cativeiros espirituais. Já tinha lido, né? Herança espiritual é uma influência ou visitação, como a própria Bíblia define. A responsabilidade é uma escolha que podemos dizer que está acima da influência. A lei da herança, ela não está acima da lei da responsabilidade. Elas caminham juntas. Só que a lei da responsabilidade, ela é acima da lei da herança. Porque não é porque o meu pai pecou, a minha mãe pecou, uma brecha foi aberta, que eu vou agir daquela forma e que eu vou viver aquela consequência. Eu tenho a minha responsabilidade. E nisso, a minha responsabilidade se sobrepõe à influência e à herança que eu recebi. Portanto, influência alguma precisa ser uma obrigação moral. Não podemos fazer da herança espiritual uma desculpa para a nossa irresponsabilidade moral. Precisamos também ressaltar que a lei da herança jamais ensina que os filhos levam a culpa dos pais, mas a consequência deles. Assim como o filho de qualquer bilionário que nada fez para enriquecer, a herança vem por consequência. É uma lei que se fundamenta na filiação. Toda promessa tem condições que determinarão o seu cumprimento ou não cumprimento. Toda aliança tem sanções que garantem benefícios quando cumprida e malefícios e maldições quando quebrada. Dessa forma, a lei da herança se harmoniza com a lei da responsabilidade pessoal, estabelecendo um legado que abrange as gerações. Considerar apenas a lei da herança é o mesmo que entregar-se a uma fatalidade imutável. Não tem jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei assim. Síndrome de Gabriela. Não, isso não existe. Isso não existe, porque você tem o poder para mudar essa situação. Em Cristo, né? O Espiritismo chama isso de karma. Né? E aí no Espiritismo, o que é necessário? Morrer e reencarnar, desencarnar e encarnar várias vezes, até que o espírito esteja evoluído. Então pensa. Olha o engano, né? A desculpa são os antepassados, e assim não é possível mudar o que foi feito, a menos que se passe por diversas encarnações com a finalidade de alcançar uma evolução constante. Mas ao homem é dado morrer uma vez apenas, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27, se não me engano. João Batista confrontou os fariseus e saduceus, que se escondiam de suas responsabilidades por serem filhos de Abraão. Leia Mateus 3, do 7 ao 10. Quem vai ler para nós, para a gente finalizar?
Entendeu? Eles se gabavam, porque não, nós somos filhos de Abraão, nós somos a raça eleita. Deus nos escolheu, nós já estamos salvos, não tem dívida. E aí João Batista está dizendo o quê? Arrependei-vos, raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Em resumo, a lei da responsabilidade está acima da lei da herança. Assim como a nossa responsabilidade está acima das influências que sofremos. Não precisa ser como você recebeu por herança. Não precisa ser da mesma forma, não precisa continuar assim. Tua mãe sofreu na vida sentimental, você também sofreu, não precisa continuar assim. Tem que parar em você. Diga comigo, tem que parar em mim. Fala assim, isso acaba hoje. Cadê os Josué aí? Cadê os Josué aí? Fala, isso acaba hoje. Em nome de Jesus, isso acaba hoje. Em resumo, a lei da responsabilidade está acima da lei da herança, assim como a nossa responsabilidade está acima das influências que sofremos. O que determina o nosso destino são nossas escolhas e mudança de comportamento a partir do que sabemos. E isso nos torna o quê? Indesculpáveis. Deus abençoe, queridos, até a nossa próxima aula. Indesculpáveis. Vocês são indesculpáveis. Porque vocês conhecem. Porque vocês sabem. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Ninguém? Então tá bom. Se coloque de pé. Pecado tem nome. Pecado tem endereço.